Senhor Jesus, eu sou a tia Michele e nós vamos para mais um vídeo da nossa jornada de estudo sobre Jesus está voltando. E como nós vamos falar isso para as crianças? E quando nós falamos sobre céu, vida eterna, eternidade, morar na Nova Jerusalém, nos vem à mente que Paulo disse que alguns não experimentariam a morte. Então, quando viesse esse dia, aqueles que morreram, ressuscitariam, os nossos corpos seriam transformados e muitos que estivessem vivos naquele momento não experimentariam a morte. Mas desde que o pecado entrou no mundo, a morte entrou também. Então, nós vemos ali que quando Deus fala com Adão e Eva, e quem gosta de usar o plano da salvação já começa ali, que ali já tinha um plano. Então, quando Deus fala com Adão e Eva e eles confessam que comeram ali do fruto, já morre um cordeiro para que eles possam ter uma veste. Então, ali já entrou a morte no mundo. E aí nós pensamos como falar do céu para as crianças e eu creio que durante a caminhada aí dos anos, foi se deixando falando um pouco sobre o céu, sobre a eternidade, sobre que Jesus está voltando, sobre que quando nós morrermos, nós temos que ter, a nossa salvação, para não falar de morte. Porque quando nós falamos em céu, vai morar no céu. Então, para morar no céu, ou eu estarei viva nesse dia da segunda volta de Cristo, e meu corpo será transformado e eu não experimentarei a morte, como foi vamos usar o exemplo de Elias, que foi levado e não experimentou a morte, ou eu terei que morrer, porque daí os mortos ressuscitarão, naquele dia, daí Paulo fala, que os mortos ressuscitarão e os seus corpos serão transformados também, e aí a gente vai falar morte. Então ninguém quer falar sobre morte. E é algo que se deve falar, tanto assim, porque nós temos que estar com a nossa vida, a nossa salvação. Então, quando tem as passagens que falam, hoje vai ser pedida a sua alma, e aí? Como é que está? Então, na verdade, nós temos que falar, mas como que fala isso para a criança? A criança, ela não tem, e nem pense que você vai sair falando isso para ela, mas a criança, ela não tem a percepção, ela não tem a percepção de morte que nós adultos já temos. Então, a questão não é falar ali da morte, mas muito pouco se fala também, no céu, agora que está voltando sobre Jerusalém, sobre a eternidade, para não ter que falar da morte, porque é um assunto velado, e não, a morte, ela, desde que o pecado entrou no mundo, ela é algo na terra, que acontece. E tanto que nós vamos usar, por quê? Eu estou falando isso. Nós vamos falar sobre o céu. E aí sobre o céu, sobre a eternidade, sobre Nova Jerusalém, Então, aí nós vamos falar que lá não haverá nem choro e nem morte. Então lá ninguém nunca mais vai morrer. Então, para nós que já perdemos algum ente querido, para nós e para as pessoas que estão enfrentando doenças terminais, para nós que já tivemos essa dor do luto, isso é uma grande esperança. Então, não haverá nem choro e nem morte. Não haverá criança que morra pequenininha, Não haverá. Então, olha, então para nós isso já reaviva como uma grande esperança. Então, nós devemos falar sim para as crianças que lá não haverá choro, não haverá dor e não haverá morte. Mas ela não vai compreender essa fala como nós vamos compreender. Então, para nós, choro, aquele choro de tristeza, de amargura que nós temos diante das adversidades da vida, diante de que nós temos enfrentando lutos, perdas, que não são só entes queridos, mas perder um emprego, perder uma amizade, perder ali, você estava num momento de conforto e sair desse momento é uma perda, então traz choro, traz sentimentos tristes e a morte. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai encarando ali a morte, seja através de um ente querido, seja através, ou às vezes até a gente recebe um diagnóstico e fica ali com aquele temor. Então, quando nós adultos ouvimos que
lá no céu, né, no novo céu, na nova terra, na eternidade com Cristo, na Nova Jerusalém, não haverá choro, nem dor, nem sofrimento, nem morte, nós entendemos de uma forma. E a criança, ela não tem esse entendimento que nós temos sobre a morte. Ela sim, né, conforme passando o tempo, ela vai entendendo ali o que acontece, mas quando nós vamos passar essa informação para ela, então nós temos que ver como que nós vamos exemplificar. Então, lá não haverá choro. Ai, quem aqui? Aí você vai usar um exemplo, né? Quem aqui já ficou triste por uma situação e chorou? Foi legal? Não foi legal. Quem aqui já caiu, já quebrou um ossinho, ou ralou, ou teve que dar ponto? Doeu, doeu, não doeu? A gente sofre com isso. Então, lá não haverá mais isso. Lá não haverá mais choro, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos. E aí você usa a frase, não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento e nem morte. Não haverá mais morte. Então você vai introduzir ali. Mas o que eu quero falar para vocês é que a percepção deles é diferente da nossa nessa questão. Né? Então, o que é dor? O que é sofrimento? Então, eu tenho que mostrar para eles que lá não haverá. Mas qual é o sofrimento deles ali naquele momento? Um bullying, né? Uma rejeição, um machucado, né? Às vezes teve que dar ponto, doeu, um sofrimento, né? Então, eles vão ouvir a mesma frase, né? Então, e como nós, né? Cada um sabe a dor que já passou no luto. Então, nós temos que falar sobre o céu, falar Jesus está voltando, usar, né, o que nós podemos usar para essas crianças entenderem que lá no céu, e vale a pena servir a Jesus para morar com ele lá. Então, aqui, por enquanto, nós temos aí esse sofrimento. Então, ai, você levou um ponto, você machucou, doeu, não doeu? Quando passou aquele medicamento, quando teve que lavar. E Jesus veio e falou que nesse mundo nós vamos passar por esse tipo de aflição. Mas quando nós chegarmos lá, na vida eterna com Cristo, Ele vai limpar dos nossos olhinhos toda lágrima e nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento. Então, o que eu quero exemplificar, cada um de nós vai ouvir essa frase de uma maneira. Lá não haverá mais choro, nem tristeza, nem sofrimento, nem morte, nem dor. Então, todos sabem, né? Se você não sabe, eu tenho fibromialgia, então eu tenho dor 24 horas. Às vezes elas estão mais intensas e às vezes elas estão moderadas, mas existe a dor 24 horas por dia. E aí quando falo, né, eu perdi meu pai muito nova, é difícil a dor do luto. Então quando fala isso, não haverá mais choro, fala, não vou ter mais problema. Não haverá mais sofrimento e nem tristezas. E não haverá mais morte. Então, aquele sentimento que eu passei perdendo meu pai, que até hoje, né, dói no meu coração, 24 anos depois, então aquilo traz para mim, nossa, não haverá mais isso. E aí vem, não haverá mais dor. Imagina, né? Imagina, não haverá mais dores. Então, para mim vem assim. E para a criança, nós vamos buscar ali entender o que causa dor naquela criança, o que causa ali uma tristeza. Né? Então, e a morte, porque conforme ela vai crescendo, ela vai ouvindo. Muitas vezes você vai ministrar aí para o berçário, para o maternal, e aí você pega o livro da vida, dourado, lindo, e você põe a mão da criancinha assim e fala, olha, Jesus está no seu coração e o seu nome está escrito aqui, pega a mãozinha dela. Então, de acordo com a faixa etária, de acordo com aquilo que você vai passar, mas sempre passando, Jesus está voltando. E também só falar Jesus está voltando e não exemplificar e não falar como será, para onde nós vamos, né? Nós vamos para o céu. E nós vamos viver na eternidade com Cristo. Jesus, em Apocalipse 21, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E aí nós não falamos do que isso, né? O que tem lá no céu, o que vai ter na eternidade, o que vai ter na Nova Jerusalém. Então, por que eu estou usando esses três? Porque sempre você vai usar as referências ali, né? Para falar da Nova Jerusalém, para falar
da eternidade com Cristo, falar sobre a eternidade, falar sobre o céu. Aí você vai ver o que você vai usar. Você vai usar a palavra céu, vai usar a palavra eternidade como visual aqui, né? Vai usar Nova Jerusalém. Então, mas aí sempre é o mesmo gancho ali que nós vamos puxar. Então, não adianta também só falar e não falar o que tem lá, né? Fala de uma forma ali rápida, né? Se for o caso, rápida, mas que vai ficar ali no coração. Porque daí outra tia vem ministrar e também fala sobre o céu. Outra tia vem e fala sobre o céu. Então isso vai, né, fixando ali na mente da criança. E conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo melhor uma dor, né? O sofrimento vai mudando, a dor, né? O luto. Então aí quando fala morte, quando você fala morte para uma criança bem pequenininha, né? Ela entende assim. E fala morte para uma pessoa que já passou um luto, nossa, lá nunca mais haverá isso, né? Então, porque geralmente quem tem um luto, sofre o luto e fica aquela situação que a qualquer momento ela pode sofrer aquilo de novo. E saber que o dia que nós estivermos com Cristo no céu, isso não haverá mais, não haverá mais morte. Falar para a criança também, usar esses artifícios que chamam a atenção, né? Usar uma lâmpada. Você pode usar uma lâmpada e falar que lá na Nova Jerusalém, lá no céu, na eternidade com Cristo, não haverão mais lâmpadas. Não haverá nem sol e nem lua, porque o brilho do nosso Senhor é que vai iluminar aquela cidade. E aí você pode usar a lâmpada, né? Olha, hoje nós usamos a lâmpada, você pode usar o sol, você pode usar a lua e dizer que lá não vai existir. E aí para pensar, lá não vai existir. Então toda vez que ele olhar uma lâmpada, ver um sol, ver o sol, ver a lua, ele vai lembrar que lá na Nova Jerusalém, lá no céu, lá na eternidade com Cristo, não haverá lâmpada, não haverá o sol e nem a lua, haverá somente o brilho, né? Então, de Jesus, ele vai iluminar toda aquela cidade, a sua glória vai, né, acender ali toda aquela cidade. Então, nós temos que ir falando também para essas crianças e usando esses exemplos. Então, quando nós falamos aqui, por que nós temos que ter isso em mente? Porque senão nós vamos falar, às vezes eu chego lá e falo, como eu disse aqui para vocês, lá não haverá nem choro. Ai, tem dia que a gente quer até parar de chorar e não consegue. Não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá dores pelo corpo e não haverá morte. Então, para mim, isso bate de um jeito. E para aquelas crianças, e entender que a criança, às vezes você está falando de morte, ela está assim para você. Ela tem alguma concepção, ela tem, só que é diferente da nossa. Então, e tem que ser, porque vai passando o tempo, né? A vida vai direcionando ali, né? Então, cada um tem as suas perdas, né? Então, como eu usei aqui, eu tenho o exemplo do meu pai, que eu perdi, e tem pessoas que vão me ouvir que tem o pai que tem e que tem a mãe. Então, é diferente, né? Então, a percepção de cada um é diferente nessa questão. E das crianças também é diferente, porque elas, né, têm a sua percepção, elas sabem que algo está acontecendo. Então, muitas vezes também há velórios, né, na família, e aí tiram-se todas as crianças dali, né, naquela situação. E, na verdade, isso também não, né, lógico, né, que são muito pequenininhos, não vai ficar ali. Mas, dependendo da idade, isso também não pode ser tirado também, porque é algo que acontece, né, na Terra. É algo que acontece desde a entrada do pecado no mundo. Então, elas já, mesmo estando ali também nesse momento fúnebre, né, vamos colocar assim, mesmo estando ali, elas também não têm a completa dimensão do que está acontecendo. Elas sabem que está acontecendo alguma coisa, mas não têm a dimensão que nós, naquele momento, temos. Então, até mesmo para falar sobre isso, nós temos que buscar saber como que ela vai sentir. Então, se eu falar dor, se eu falar para elas que eu sinto dor 24 horas por dia, e no corpo, ela tá pulando, ela tá correndo, ela não tem essa canseira, essa fadiga, né? Então, ela não vai entender. Mas ela pode se machucar, né?
pode levar um choque. Quem aqui já levou um choque? Dói, não dói? Então lá nunca mais a gente vai passar por isso. E aí ela fixa. Então nós temos que entender isso também, tá? Olhar por esse lado, porque senão também nós só falamos, Jesus está voltando. Olha aqui, nós temos esse visual, nós vamos falar sobre o céu, sobre a eternidade, sobre a Nova Jerusalém, mas nós temos que entender, né, que eles têm uma percepção naquele momento ali diferente. Então vai começar lá no berçário de um jeito, né? Então lá no berçário, como eu disse, vai pegar um livro berçário maternal, né, no comecinho, pega um livro dourado e fala, quando nós temos Jesus, põe a mãozinha, seu nome vai estar aqui, porque ela quer pegar, né? E conforme ela vai crescendo ali, ela vai desenvolvendo, vai aumentando ali, né? Então, olha, agora ela já vai saber como que vai estar escrito meu nome no livro da vida. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, não é somente verbalizar ali, né? Jesus está voltando, não é só usar um visual, né? Eu gosto e nós devemos sim usar o que nós temos disponível, mas entender que a percepção dela ali vai ser diferente da minha, vai ser diferente da sua. Então, entender que ela tem como aprender sim, ela vai aprender de acordo ali com a sua idade. Então, ela vai entender. E qual que é a importância da gente sempre estar falando que Jesus está voltando? Como eu disse, cada mês que tem um culto, a cada 2 meses, é toda semana que tem a salinha. Então, se toda tia e tio que for ministrar ali, ou que for lecionar a aulinha da escola bíblica, falar que Jesus está voltando, então isso vai fixar muito mais na mente e no coração das crianças. Então, já vai começar ali a inculcar desde cedo, né? Então, se nós temos que voltar a isso, nós temos que passar isso também para as crianças. Então, porque foi se perdido ali um pouco essa vertente de falar que Jesus está voltando. Então, imagine só, todo mês ter várias historinhas ali no culto, né, na ministração, vários temas, mas sempre dizendo, Jesus está voltando. E ter essa percepção, né? Então, aí durante essa jornada de estudo, nós vamos falar sobre como usar visual, sobre como, né, o plano de aulas, atividades, e como você preparar um esboço, como você usar o que você tem aí para poder falar para elas que Jesus está voltando. Mas nós temos que entender, né, a nossa linha de pensamento, temos que estudar a Bíblia, temos que entender também que nós temos que exemplificar para ela ali. Então, falar para ela que não haverá mais choro, que não haverá mais dor, que não haverá sofrimento, nós devemos falar que não haverá mais morte, mas muitas vezes nós vamos pensar que elas estão pensando como nós, e não é, né? Então, tá ali todo mundo com seu pai, com a sua mãe, e eu pensar que todo mundo vai estar, ela fala assim, nossa, não haverá mais morte, né? Então, entender que ela vai ouvir de uma outra maneira. Então, nós temos que estar preparados também para exemplificar para ela, para que ela possa ali inculcar na sua mente e no seu coração que Jesus está voltando.